Vamos dar uma olhada em mais algumas pessoas que tinham um passado questionáveis e que ainda assim Deus usou poderosamente. Primeiro, vamos falar sobre Pedro. Pedro era um homem que tinha um passado. Ele não era ninguém especial. Era apenas um pescador e um homem bastante rude e bruto. Pedro era ousado e não tinha medo de mudanças, mas também tinha muitos defeitos. Em Mateus, capítulo 16, versículo 22 e 23, vemos Pedro tentando corrigir Jesus. Em Mateus 26, de 31 a 35, vemos que Pedro tinha uma ideia a respeito de si mesmo muito acima do que deveria. Ele tinha um problema de orgulho e se via como se fosse melhor do que os outros homens. Em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, está relatado que Pedro negou até mesmo conhecer Jesus. Quando Pedro percebeu a profundidade do seu pecado, chorou amargamente, o que demonstrou que ele tinha um coração arrependido, no verso 75. Deus é misericordioso e compreende as nossas fraquezas. Em Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 7, aprendemos que quando Jesus enviou a mensagem aos seus discípulos de que ele havia ressuscitado dos mortos, seu mensageiro, o anjo, mencionou Pedro, especialmente pelo nome, dizendo: Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, no verso 7. Posso simplesmente imaginar a alegria que Pedro sentiu quando lhe disseram que Jesus havia lhe enviado uma mensagem pessoal. Pedro havia sido incluído nos planos de Deus para o futuro, embora tivesse uma história de tolice e fracasso. Pedro havia negado a Cristo e, no entanto, ele se tornou um dos apóstolos mais conhecidos. Pedro poderia ter passado toda a vida se sentindo mal por ter negado a Jesus, mas resolveu deixar aquele fracasso para trás e tornou-se valioso para o reino de Deus. Ele tinha tanto poder do Espírito Santo que quando a sua sombra caía sobre as pessoas, elas eram curadas. Vê Atos capítulo 5, versículo 15. Deus está disposto a perdoar aquele que cometem erros, mas eles devem estar dispostos a receber o seu perdão. Eles também precisam perdoar a si mesmos. Deus promete esquecer os nossos erros passados. Ver Jeremias 31, versículo 34. Por isso, pare de se lembrar do que Deus já esqueceu. Segundo, vamos falar sobre Jacó. Jacó era um homem com um passado. Ele havia sido manipulador, trapaceiro e usurpador. Era um mentiroso e também um egoísta. E às vezes era totalmente cruel com os outros. Jacó tirava vantagem das pessoas para obter o que queria. Ele aproveitou-se do estado de fraqueza de seu irmão Esaú e roubou o seu direito de primogenitura. Ele mentiu para o seu pai, fingindo ser Saul, para receber a oração da bênção que pertencia ao primogênito. A Bíblia ensina que colhemos o que plantamos. Ver Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E com certeza chegou o tempo na vida de Jacó, quando ele recebeu, por parte de seu tio, um tratamento semelhante ao que havia dado a outros. Labão enganou Jacó, que queria casar-se com sua filha Raquel.
prometendo-lhe que ele poderia fazê-lo se trabalhasse durante 7 anos como forma de pagamento por ela. Depois que os 7 anos de trabalho se completou, Jacó esperava receber Raquel, mas em vez disso, foi-lhe dado sua irmã Lia. Então disseram que ele teria de trabalhar mais 7 anos por Raquel. Tenho certeza de que Jacó sentiu-se enganado, trapaceado e tratado injustamente. Ele provavelmente não se lembrou do que havia tratado as pessoas da mesma forma em diversas ocasiões. Sim, nós colhemos o que plantamos. O que vai, volta. Finalmente o coração de Jacó foi transformado. Ele se cansou de fugir e se esconder de seu irmão, Esaú. Jacó finalmente deixou tudo o que tinha e se retornou em direção à sua terra natal. No caminho, ele começou a lutar com Deus. Estava determinado a receber uma bênção de Deus, não importando o quanto isso lhe custasse. Deus mudou o nome de Jacó, que significa usurpador, manipulador e trapaceiro, para Israel, que significa aquele que havia lutado com Deus. Ver Gênesis 32, versículo 27 e 28. Jacó seguiu em frente e tornou-se um grande líder e um grande homem de Deus. Ele tinha um passado que poderia tê-lo facilmente rotulado de fracasso. Mas quando encarou este fato e se arrependeu, passou a ter também um futuro. Leia sobre Jacó em Gênesis, capítulo 25, versículo 32.